Olá, professores! Eu sou a Fatinha e hoje eu vou falar sobre o que a gente deve considerar para a gente planejar fazer o nosso planejamento anual. Você que está chegando pela primeira vez, não esqueça de se inscrever aqui no meu canal, tá? Para que você possa ser notificado das novidades, dos próximos vídeos que eu irei gravar. E também compartilhe se você acha que é interessante esse assunto, esse conteúdo que eu estou abordando para você, principalmente você que é professora de educação infantil ou coordenadora. Então, você pode compartilhar com seus pares, né, com seus amigos, com seus colegas. Como eu já disse, nós vamos falar sobre pontos que a gente precisa considerar ao planejar o nosso trabalho para o ano inteiro. Porque eu estou falando de um planejamento anual. Também você pode executar, né, fazer um planejamento mensal, né, ou bimestral, ou semestral. Mas a princípio eu estou falando do anual. Você vai poder fatiar o seu planejamento de acordo com a época, de acordo com o tempo a ser aplicado. A gente sabe que a gente precisa considerar uma série de fatores. E essas considerações que eu estou colocando, não vou enfatizar e nem vou falar lá no nosso mini curso que eu vou dar para quem fizer a inscrição. É um mini curso prático. Nós vamos elaborar o planejamento anual. Não vai ser para falar de teoria, nada disso. A parte teórica que eu vou enviar, né, para vocês, uma coisa que eu vou fazer, enviar à parte, não é? É tipo um bônus, você vai ter a oportunidade de fazer uma leitura depois, porque eu não vou fazer um planejamento baseado em mim, que não tem nem como, nem lógica eu fazer isso, porque não existe. Mas eu vou fazer um planejamento tendo como, né, a parte legal, a BNCC, e a parte teórica, alguns documentos, alguns livros que eu tenho lido, que eu tenho estudado. Dentre eles, esse livro aqui, ó, Criança Querida, o dia a dia da educação infantil. Esse livro, gente, ele é muito bom, principalmente para esse assunto que eu vou abordar. É da Renate Keller Inácio. A editora é Monte Azul, Associação Comunitária Monte Azul. Então, eu acho interessante a gente estar sempre de posse de alguns livros, de algum material que talvez a gente não tenha muito acesso, a gente não conheça, não é? Mas para que a gente faça o nosso trabalho com fundamentação teórica, é bom a gente ler. Não é a gente eu vou ler a BNCC e vou fazer um planejamento. Não. Além de você ter uma fundamentação legal, você precisa ter uma fundamentação teórica. Entender o que nós vamos entender dessa vez, o que é interessante, importante, imprescindível a gente fazer para que a gente possa elaborar o nosso plano. É o desenvolvimento da criança. Como a criança se desenvolve, não é? Como que isso acontece? A gente sabe que a criança pequena tem uma postura em relação ao mundo totalmente diferente do adulto, né? Enquanto o adulto se coloca assim em uma posição às outras pessoas, né, ao ambiente que ele vive, a criança não, ela está totalmente aberta e ela se sente assim uma pessoa, né, um ser no meio, né, inteiro dentro desse ambiente. O adulto não, ele tem umas vivências, né? A gente tem às vezes vivências anteriores, a gente tem as nossas experiências e a gente tenta compreender por meio de uma reflexão que a gente faz do que a gente adquiriu de conhecimento, das experiências que a gente tem com aquilo que a gente está vivendo. No entanto, a criança não. Ela vive intensamente, sem ter a força de distanciamento necessário para fazer essa reflexão, porque ela está inteira ali. A criança se entrega ao mundo totalmente. Exemplo é quando ela está mamando. Ela sente o gosto do leite, não somente pela língua, mas também no corpo inteiro. E o prazer, o ato de mamar, ele está no corpo dela, totalmente. Ela está totalmente entregue ao mundo, de forma que a criança passa até imitar esse mundo. Aí você pensa assim, mas como imitar, não é? A gente já pensou
Como acontece com a gente? Às vezes nós nos pegamos imitando alguém. Aí você vai lá, mas como isso? É automático, às vezes a gente nem percebe. Se veja bem, o adulto, quando ele está totalmente entregue a uma situação ou a uma pessoa, né, em contato com a pessoa, às vezes a pessoa está contando um fato, né, ocorrido, não importa o que, mas você está tão entregue, mas tão entregue a essa fala, a essa pessoa, que você esquece de você mesma e você, às vezes, você começa, a pessoa vai falar, você fala junto, não é? Por quê? Porque você esqueceu de você, você se saiu de você e está totalmente entregue àquilo que a pessoa está falando. A criança, e ela está o tempo todo dessa forma com a gente, com relação ao mundo, com relação às coisas que ela está vivendo. Ela não se defende, ela não tem defesa, como nós temos. Ela não critica como nós criticamos. Ela só conhece isso, a entrega, né? E aí sim ela vem e imita. É por isso que nós, educadores, devemos ter muita responsabilidade quando a gente vai fazer o nosso planejamento. Queira sim ou queira não, nós devemos fazer isso pensando que somos um exemplo para essas crianças, não é? E criar um melhor meio, melhor forma da gente possibilitar a formação sadia dessa criança. Não só da mente dela, como também do organismo dela. O querer, o sentir, o pensar deve ser desenvolvido de forma plena e harmoniosa. Por isso mesmo é que nós devemos estar sempre nós devemos ter muita paciência e curtir muito esse tempo com essas crianças. E nós devemos proporcionar para elas um aprendizado, um desenvolvimento emocional com formação orgânica. Por isso que para elaborar o planejamento anual, né, ou o planejamento todos os dias, para você fazer um bom planejamento, é preciso que você entenda como que acontece esse desenvolvimento da criança a partir do nascimento dela. Como ocorre esse desenvolvimento e as forças que atuam dentro desse movimento. E ao pensar no nosso planejamento escolar, a gente deve considerar, né, as fases de desenvolvimento dela, em todos os aspectos. Por exemplo, eu vou pegar uma fase por exemplo, a criança com 4 meses, né? É necessário, você põe lá no seu planejamento, a gente precisa ter, né, um tapete grande, um colchonete. Agora, será por que precisa ter um tapete grande e colchonete? Será que é porque eu quero proteger a criança do chão? Será que é só porque eu quero colocar a criança ali e para ela ficar à vontade? Então a gente precisa pensar numa coisa mais, não vou dizer profunda, mas fazer uma reflexão do porquê que você, ao planejar, você está colocando como um dos materiais que você vai precisar, né, um tapete. Nós pensamos o seguinte: a criança, ela vai se desenvolvendo. Chega um certo tempo, por exemplo, as crianças aos 4 meses, mais ou menos, a gente percebe que, lógico, tem algumas diferenças, depende muito de cada criança, de cada indivíduo. Mas tem criança que já consegue rolar, já consegue levantar a cabecinha, já consegue ficar de bruço, não é? Ou consegue ficar de bruço, não consegue virar, porque às vezes aí ela chora, porque ela sente dor, ela quer voltar para o lugar que ela estava, ela precisa de ajuda nesse momento. Mas se você coloca ela, por exemplo, deitadinha de barriga para cima, ela já consegue impulsionar o seu corpinho e virar de bruço. Outra coisa, ela vê um brinquedo, ela consegue ir se arrastando da forma dela, do jeito dela, ela consegue se arrastar até o brinquedo. Quando você oferece o brinquedo, vê que a criança quer um brinquedo, você está perto dela e aproxima esse brinquedo dela, você não está dando a oportunidade dela fazer o esforço de ir até o brinquedo. Então, são detalhes que a gente precisa observar. A gente não precisa facilitar, a gente precisa possibilitar que ela
busque desenvolver por ela mesma, porque quando você facilita a entrega do brinquedo, você tira dela a oportunidade dela ir em busca desse brinquedo. A não ser que ela chore, que ela solicite, que ela não consiga mesmo, aí sim você procura facilitar um pouquinho, mas sempre proporcionando a ela a oportunidade dela se esforçar, né? Porque ela já vai desenvolvendo naturalmente, porque é a realidade. Outra coisa, ela precisa aprender a ter controle, né, ao mudar de lugar. E nessa idade, ela já aprendeu a virar de bruço, a desvirar de bruço, a ter um certo controle para mudar o seu corpo de lugar e até chegar ao brinquedo desejado. Mas isso ela vai buscando, isso ela vai construindo e você, enquanto professora, vai observando. As crianças, por exemplo, quando pequenas também, quando chega uma certa idade, a mãe, meu filho com 5 meses já sentava, outro com 6 meses já sentava. Mas tem mãe que fica ansiosa e quer que o seu filho já vá adquirindo algumas habilidades que ele ainda não está pronto. Então, quando a mãe vem, coloca, por exemplo, o travesseiro, coloca o carrinho mais em pé para ele sentar, ela está tirando dessa criança a oportunidade dela se esforçar, dela buscar essa posição, porque aí ela já venceu outros obstáculos e ela já conseguiu sentar. Então, a gente não facilita isso, a gente possibilita oferecendo um ambiente favorável para que ela desenvolva. Ao contrário de que você colocar a criança, já que ela está arrastando, já que ela está tentando ficar em pé, já que ela não para, porque na nossa cabeça essa criança não para. A gente põe aqui, daqui a pouco ele está lá embaixo. Tá? Aí é melhor colocar no cerquinho, no cercadinho, é melhor colocar no chiqueirinho, é melhor deixar no berço. Não é? Quantas e quantas vezes a gente chega em algumas creches, a criança fica no berço 3, 4 horas. Então a gente tem que pensar nisso. O que a gente está possibilitando para a criança desenvolver, né? Não só fisicamente, como também emocionalmente. Quantos prejuízos a gente pode causar para essa criança se a gente não proporcionar a ela possibilidade dela mesma buscar o seu meio para o seu próprio desenvolvimento. Você já pensou, já viu assim, uma criança com 9 meses, por exemplo, ela já engatinha, né? Ela engatinha para cá, engatinha para lá, ela já tem mais agilidade. Tem criança que já está se ajoelhando, né? Outras crianças, elas já começam a colocar os pezinhos, né? A plantinha do pé num determinado apoio e levanta. Então, ela fica naquela posição vertical. Gente, quando a criança consegue fazer isso, ela já começa a visualizar um mundo completamente diferente, de uma forma diferente, de um ângulo diferente. Ela começa a perceber o mundo de um ângulo diferente, as coisas que a rodeiam. Então, vamos pensar que esse momento é a coroação do primeiro ano de vida dessa criança. Olha que maravilha! A criança dominou seus movimentos, dos movimentos da cabeça, dos pés, e ela consegue ficar em pé. E esse processo de desenvolvimento, ele vai continuando, mas de uma forma individual. Tem criança que com 1 ano e meio, ela já consegue ficar em pé e andar. Tem criança que consegue ficar em pé, mas não consegue andar. Isso depende de criança. Tem crianças que são mais ágeis, né? E que ao completar 1 ano, ela chega dando os primeiros passos, mas tem crianças que são mais contemplativas, sonhadoras, detalhistas, né? Elas permanecem mais tempo para se levantarem, para ficar em pé, para andar, não é? Então a gente precisa aprender a respeitar essas individualidades, né? Cada uma é de um jeito. O importante é isso, o ritmo de cada um deve ser respeitado. E a gente poder acompanhar com amor cada passo que essa criança dá. No primeiro ano de vida, ela amadurece o sistema neurosensorial, né? Os órgãos do sentido se desenvolvem mais. E a nossa responsabilidade aumenta mais ainda. Vamos supor, a criança, quando ela ouve, né, o
pai, quando ela ouve a mãe, quando ela ouve os pássaros, quando ela ouve uma música, um instrumento, não é? Quando ela ouve você batendo palma, com certeza ela está apurando os seus ouvidos. Os seus ouvidos estão sendo apurados. Por quê? Porque ela está ouvindo uma coisa de cada vez e identificando o que ela está ouvindo. Isso está fazendo o quê? Desenvolvendo a audição dela, né, esse órgão do sentido, e ela tem como definir. Olha, eu estou ouvindo o quê? A voz da mamãe, a voz do papai, a voz do irmão, a voz do coleguinha, né, a voz da professora. E ela começa a identificar. Então ela vai apurando, né, a sensibilidade auditiva dela vai sendo apurada. Diferentemente acontece com crianças que não têm a oportunidade de ser trabalhada nessas questões. A criança fica o tempo todo ouvindo televisão, ouvindo rádio, televisão, é um som daqui, som dali, entende? O que acontece? A criança vai ter oportunidade de apurar a sua audição? Lógico que não. A mãe não conversa com ela, a mãe troca, grita e ela conhece a voz da mãe, mas a sua audição, a sua capacidade de apurar sons que ela está ouvindo e de entender é menor do que aquele que tem a oportunidade, cuja professora proporciona a oportunidade dele aprender a definir, né, a identificar os sons, né, que tipo de som. O mesmo ocorre com o movimento, né, do corpo da criança. Ele será mais perfeito, as crianças que podem conquistar seu próprio esforço, o movimento com o movimento do seu corpo. Então, ela não precisa de ninguém ficar ajudando, ela vai conquistando os seus movimentos, certo? Ela vive, como eu disse antes, a criança quando vive dentro de caixotes, quando ela vive dentro no colo, é diferente daquela criança que tem a oportunidade de ficar num tapete, se movimentar, andar, gatinhar, brincar, correr. Mesmo engatinhando, ela tem a agilidade, ela é diferente, porque desenvolve não só a coordenação motora grossa, como também a coordenação motora fina e os órgãos dos sentidos, a percepção dela num determinado lugar. Tato, tá? Porque ela toca numa coisa, toca no outro, ela fica em pé, ela sente a diferença, né, das coisas, desenvolve o olfato, porque ela sente o cheiro das coisas no seu derredor e ela tem a oportunidade de ver e de visualizar isso por ela mesma. E mesmo porque você é capaz de, enquanto professora, de proporcionar um ambiente favorável. Então, ao fazer o seu planejamento, você precisa pensar nessas oportunidades que você vai oferecer à criança de desenvolver essa fase neurosensorial. E assim, o sistema neurosensorial, ele vai sendo formado conforme o ambiente que nós criamos para a criança. E o centro desse sistema fica na cabeça da criança, né? Nessa muleirinha aberta. Isso vai sendo formado dentro dessa perspectiva, nessa oportunidade que tem dela desenvolver a partir das oportunidades, porque ela vai imitar, não é? Ela vai fazer aquilo que ela não só é da natureza dela, como também é da natureza humana. Ela vai se formando a partir das oportunidades e do ambiente que você vai favorecendo a ela, tá? Então, hoje nós vamos parar por aqui, ó. Gastei um tempo bom para falar sobre isso, mas tudo bem, eu aguardo você no nosso mini curso para a gente montar o nosso planejamento, tá? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo, tá?